Antes do lançamento do iPhone 15, sempre que me questionavam se o celular um dia ia substituir as câmeras, etc., eu sempre falava que, hoje o celular entrega uma imagem absurda, assim, a gente consegue fazer trabalhos profissionais tranquilamente, consegue entregar a imagem cinematográfica usando as técnicas certas, dá sim para fazer. Mas eu sempre falava que ia demorar pelo menos uns 10 anos para o celular realmente substituir 100% uma câmera. Só que aí a Apple lançou o iPhone 15, principalmente o 15 Pro e o 15 Pro Max, e eu ouso dizer que esses 10 anos que eu falava foram reduzidos a 0. Eu vou falar muito mais sobre isso nesse vídeo, mas sempre vai ficar aquela questão, né? E aí, será que eu compro uma câmera ou eu compro um iPhone 15 Pro? Eu espero nesse vídeo tentar te ajudar a responder essa pergunta. E aí, beleza? Fio Rocha aqui. Se você não me conhece, eu sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia. Então, se você gosta desses assuntos, já deixa o seu like e considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. É muito importante dizer que tudo que eu falar aqui, eu estou falando do iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, tá? A linha do iPhone de entrada, né, o 15 e o 15 Plus, não tem nada, basicamente nada disso que eu vou falar nesse vídeo. São aparelhos mais de entrada mesmo. Inclusive, se você estiver pensando em comprar um iPhone 15 e um 15 Plus, tira essa ideia da sua cabeça, investe no 14 Pro e 14 Pro Max, são celulares até superiores do que o 15 e o 15 Plus. Agora, falando do 15 Pro e 15 Pro Max, aí a gente entra em outro nível, é outra conversa do que entrega esse celular. Eu quero falar justamente dos recursos que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, para a gente ver qual que é realmente a diferença desse cara. Bom, são três coisas que não existiam no iPhone 15 Pro, na verdade nenhum outro celular existia, que agora está embarcado no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. A primeira coisa é um arquivo de vídeo realmente profissional, que é o ProRes 422 10-bit. Na verdade, esse tipo de arquivo já era gerado desde o iPhone 13, aí vem do 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, mas nada igual ao que o 15 entrega. Se você não entende o que é o ProRes 422 10-bit, basicamente é um codec de arquivo, é um tipo de arquivo, um tipo de tecnologia que entrega um arquivo realmente profissional, com muita informação embarcada ali, para você ter um vídeo com uma nitidez e uma qualidade que câmeras avançadas de vídeo têm. Inclusive, esse recurso de filmar em ProRes 422 10-bit é um arquivo bastante avançado que nem toda câmera profissional tem, tá? São câmeras profissionais que têm recursos avançados de vídeo que conseguem entregar esse tipo de arquivo, e agora o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max estão entregando. A segunda coisa, e aí isso é sem precedentes em celulares, tá? Nem o iPhone 13, que já entregava o ProRes, nem o 14 entregavam, e agora o 15 Pro e 15 Pro Max entregam, que é a filmagem em log. Para explicar rapidamente o que é log é isso aqui, ó. A imagem que a câmera gera em log é essa. Aliás, se você não percebeu até agora, esse vídeo está sendo feito com o iPhone 15 Pro Max. Mas essa é uma imagem log, é uma imagem mais lavada, com menos contraste, é uma imagem crua, vamos dizer assim, que você tem que colocar no programa de edição e fazer a pós-produção, colocar cor, contraste, etc., fazer todo o processo ali de tratamento dessa imagem. Para quem não entende, olha essa imagem sem cor, sem contraste, fala, mas que merda de imagem é essa, né? O que está acontecendo que está gerando essa imagem aí? Mas na verdade, câmeras de cinema, câmeras profissionais, novamente com recursos avançados de vídeo, geram esse tipo de arquivo para entregar mais informação. Aí gera esse arquivo mais cru, porque ele tem menos processamento, justamente para você colocar no seu editor e conseguir trazer essas informações ali na hora da edição, com as técnicas, obviamente, de coloração e etc. E aí são coisas mais avançadas que a gente tem que estudar um pouquinho mais. Mas o fato é, esse recurso só existe em câmeras, de novo, profissionais com recursos avançados. E agora existe no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, que entrega essa qualidade de imagem extraordinária que vocês estão vendo aí, e também essa qualidade de contraste, né? Essa profundidade de contraste, de dynamic range, né? Que é a latitude entre o preto e o branco absoluto, essa ciência de cor mais bonita que te entrega uma imagem mais cinematográfica, uma textura de cor mais cinematográfica. Antes de passar para a terceira coisa, eu preciso fazer um disclaimer, né? Pode ter gente que vai vir falar que mas já dava para fazer isso no iPhone 13, não dava para fazer isso em celular Samsung, Android, etc. Mas não, mais ou menos, porque existem aplicativos que você consegue ativar ali, por exemplo, a filmagem em log, mas é um log simulado, né? Não tem como você gerar uma imagem em log se você não tem um sensor físico ali, se você não tem fisicamente a possibilidade de gerar uma imagem log. Isso é um processo conjunto entre hardware e software. E o sensor do iPhone 15 Pro Max tem a capacidade de fazer essa imagem log. Qualquer outro celular que você fizer essa adaptação, colocar um aplicativo que meio que libere essa opção, está fazendo uma simulação ali. Eu não sei exatamente como que funciona, mas eu acredito profundamente que eles basicamente tiravam o contraste
e a saturação do vídeo e diziam que estava te entregando ali uma imagem log, mas não é isso que acontece. Uma imagem log ela gera muita latitude, muita informação entre preto e branco absoluto, uma ciência de cor diferente, é um processo muito mais complexo do que simplesmente você fazer uma simulação em um aplicativo. Então não, esse recurso de filmar em ProRes 422 10-bit em log só existe no iPhone 15 Pro Max e isso é sem precedentes em nenhum outro aparelho do planeta. Isso não existe. Para ativar o ProRes Log, você vai nas configurações do celular, procura as configurações da câmera e aí lá em formatos você vai descer e vai procurar a captura de vídeo em Apple ProRes. Só você ativar o Apple ProRes, aí embaixo ele vai ativar a codificação, você seleciona o log. Pronto. Aí quando você abrir a câmera, no canto superior esquerdo, vai aparecer a opção de ativar o ProRes Log. E você pode ativar e desativar quando você quiser. Vamos à terceira coisa que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max trouxeram, que para mim é uma das coisas mais legais de todas, que é a possibilidade de você gravar direto em um armazenamento externo. Pelo que eu me lembre, só as câmeras da Blackmagic permitem você colocar um SSD e gravar nessa memória externa, ao invés de gravar num cartão de memória, por exemplo. E agora no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dá para fazer isso. Inclusive, nesse momento, eu estou gravando direto em um SSD externo plugado aqui no USB-C do iPhone 15 Pro Max, porque é um vídeo longo para YouTube, a memória do meu celular ia para o saco, então eu preferi colocar o SSD externo para gravar direto dele. Se eu quiser colocar um adaptador também, colocar um cartão de memória, se o adaptador tiver velocidade suficiente para transferência de dados, eu consigo usar um cartão de memória também para gravar direto no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Eu consigo abrir lá nos arquivos, consigo ver os arquivos do cartão, ele vai abrir normalmente como se eu estivesse abrindo esse cartão de memória no computador. Outros celulares já fazem isso, mas a diferença é que no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, eu além de conseguir enxergar os arquivos, eu consigo gravar o vídeo direto nele. Inclusive, o vídeo normal da câmera, quando você começa a gravar ali, mesmo se tiver um SSD plugado nele, um pendrive, etc., ele vai gravar na memória interna do celular. Mas quando você ativa o ProRes Log, ele automaticamente avisa que vai gravar direto dentro do SSD, porque ele já entende que é um arquivo maior. Se tem um SSD plugado, obviamente é porque você quer usar o SSD para gravar. Só que você também consegue gravar na memória interna o ProRes, tá? Se você tiver memória suficiente, você consegue gravar. Só que você consegue gravar o ProRes Log em 24 fps e em 30 fps. Você não consegue gravar em 60 fps. E sim, o iPhone 15 Pro Max grava em ProRes Log em 60 fps. Tem muita câmera profissional hoje em dia que não faz isso. Vamos pegar, por exemplo, um A7 III, um A7C, que são câmeras que gravam em 4K, mas não fazem 60 fps. E o iPhone 15 Pro Max faz e gera um arquivo igual, tão melhor quanto, dependendo da situação, um arquivo até melhor do que o dessas câmeras, dadas as devidas considerações aí de tamanho de sensor e etc. Mas para gravar em 4K 60 fps, você obrigatoriamente precisa colocar um SSD externo, precisa colocar um armazenamento interno, porque a memória interna do iPhone, pelo menos pelo que eu entendi, não suporta essa tal velocidade de gravação tão rápida, até porque gera um arquivo gigantesco. Tem um aplicativo da Blackmagic, que é uma coisa muito interessante, porque a Blackmagic desenvolveu esse aplicativo em conjunto com a Apple. Então é um aplicativo meio que nativo para o iPhone, ele é gratuito e ele desbloqueia todos os recursos profissionais da câmera. Então dá para você mexer em balanço de branco, velocidade de obturação, ISO, foco, dá para colocar autofoco, etc. Dá para você basicamente mexer em tudo. E dentro do aplicativo da Blackmagic você consegue gravar 4K 60 fps usando a memória interna do aparelho. Ele não bloqueia, né? Diferente da câmera nativa, se você tentar gravar em 4K 60 fps, ele fala que você precisa obrigatoriamente colocar um armazenamento externo, mas usando o aplicativo da Blackmagic, ele não dá esse aviso, ele deixa gravar direto, obviamente vai ocupar muita memória do seu celular, mas dá para usar. Agora eu indico mesmo você usar aí um SSD externo. Inclusive, eu estou usando esse SSD externo aqui da Samsung, que ele é muito interessante, mas ele não suporta a gravação em 60 fps. Ele até grava alguns segundos ali, mas ele dá drop frame e começa a travar o vídeo. Por isso eu busquei alguma outra solução para gravar 4K 60 fps com iPhone em ProRes Log, que é comprar uma case para colocar um SSD NVMe. Tem uma versão menorzinha que você consegue encaixar dentro dessa caixinha aí, e aí você compra essa caixinha, compra o SSD NVMe, e aí esse SSD NVMe ele é muito rápido, você vai conseguir gravar aí tranquilamente 4K 60 fps. Todos os links estão aí, tá? Tanto dessa capa aí, dessa case para o SSD NVMe, o link do SSD NVMe e o link do SSD da Samsung aí também, que dá para você gravar em 4K 30 e 24 fps tranquilamente, só não vai dar em 60 fps. Eu quero falar um pouco sobre superaquecimento e bugs de sistema. Eu reparei que algumas pessoas estavam falando sobre isso, inclusive quando eu comecei a falar sobre o iPhone 15 Pro Max no meu Instagram, muita gente começou a me perguntar:
fio tá esquentando mesmo, tá quebrando fácil, não sei o que. Teve um cara que fez um teste, né, de quebrar o iPhone. Aquele teste, eu nem vou comentar o teste que o cara fez quebrando o iPhone, porque é um youtuber muito famoso que tem aqui, justamente por fazer testes extremos em dispositivos eletrônicos. Ele faz em vários celulares e com o iPhone não foi diferente. Ele pegou, forçou o iPhone quebrou. Não sou idiota de ficar forçando meu celular assim, nem ficar jogando no chão para quebrar ele, mas você sente na mão, não é um celular frágil, enfim. Agora, sobre o superaquecimento e os bugs, eu realmente fiquei um pouco preocupado, mas quando eu fui iniciar o iPhone, ele já pediu para eu fazer uma atualização obrigatoriamente, não consegui iniciar sem atualizar, e eu acredito que essa atualização resolveu esses problemas, porque pelo menos na minha experiência, eu não senti o iPhone superaquecer mais do que o normal. O meu iPhone 14 Pro Max, o 13 Pro Max, todos os outros que eu tive sempre aqueceram bem, se eu estivesse usando muito, principalmente em dias mais quentes, mas nada além do normal. E aqui no iPhone 15 Pro Max está do mesmo jeito, nada além do normal, está esquentando normal, que o celular esquenta na mão quando você está usando demais. E bug também eu não senti nenhum bug, pelo menos bug além do normal. Todo celular tem bug, todo sistema tem bug, tem uns bugzinhos, principalmente no Instagram, estou assistindo alguns bugs no Instagram, mas nada além do normal que um aparelho não tenha esses bugs. Então eu acho que eles resolveram também nessas atualizações, pelo menos para mim não foi um problema. Sobre bateria, eu senti durando mais, tá? Comparando a minha experiência com o iPhone 14 Pro Max com o 15 Pro Max, eu senti que o 15 Pro Max dura mais a bateria usando normalmente, tipo usando para fazer stories, uso de rede social, uso bastante rede social com o meu celular, então usando normalmente eu levanto mais ou menos umas 7 horas da manhã, tiro do carregador, vou até 9, 10 horas aí tranquilo, sem precisar carregar, obviamente chega lá mais pro final da noite, ele tá ali com 20, 15% de bateria, mas dura um dia de bateria tranquilamente. Agora, quando eu estou usando para gravar, principalmente gravar em ProRes, 4K e etc., usando o máximo das capacidades da câmera do iPhone, aí a bateria dá uma drenadinha. Aí a bateria vai bem rápido, por isso que eu sempre ando com um power bank, que eu uso esse power bank aí, por exemplo, da Baseus, que é só eu encaixar atrás do celular. Esse, inclusive, tem capacidade de dar uma carga completa nas versões Pro Max, que tem a bateria maior. Então eu sempre ando com desse dentro da minha bolsa, dentro da minha mochila, justamente para, se eu precisar gravar alguma coisa, usar as capacidades máximas do celular e ver que a bateria dele vai dar uma drenada, eu sempre deixo esse power bank plugado atrás dele aí no MagSafe e ele vai sempre carregando a bateria. Link desse carregador também está aí na descrição, caso você queira um desse. O microfone interno do iPhone 15 Pro também é um negócio absurdo, assim. Eu quero falar sobre ele porque, olha só isso, gente. Nesse momento eu estou gravando aqui com o 7-Rings iRay DW30, que é um microfone de lapela sem fio, que eu tenho um review aqui no canal, inclusive, que basicamente eu estou com ele aqui grudado no meu peito com uma fita crepe, e eu estou gravando aqui no gravador interno do próprio microfone, não preciso de nenhum receptor nem nada. Eu estou usando assim porque eu estou usando a entrada USB-C aqui do iPhone 15 Pro Max para colocar o SSD interno para gravar, então eu estou usando aqui o microfone já com a gravação interna para eu não precisar usar aqui, né, o USB para colocar um microfone, por exemplo. Mas a partir de agora, a gente está ouvindo aqui o áudio do microfone interno do iPhone 15 Pro Max. Olha isso, gente. Olha essa qualidade que é absurda. E olha que eu estou num lugar aqui que o tratamento de áudio, o tratamento acústico é ridículo, não existe na verdade. A gente tem aqui um lugar com muito eco, um pouco vazio. Tem só essa mesa aqui, o chão todo de porcelanato, é tudo de porcelanato aqui. Então a acústica aqui é muito ruim e mesmo assim, olha a qualidade que esse microfone entrega. E eu não estou usando nenhum tratamento aqui, tá? Esse áudio aqui é direto do microfone interno do iPhone 15 Pro Max. Mas voltando aqui para o microfone iRay DW30. Eu quero falar um pouco também do USB-C. Quando a Apple anunciou que ia lançar o iPhone com USB-C, houveram alguns rumores dizendo que a Apple ia travar o USB-C, que só ia funcionar acessórios que fossem credenciados pela Apple, mas na prática não é verdade. Eu estou conseguindo plugar basicamente qualquer coisa no USB-C. Tudo que seja USB-C que eu plugo aqui no iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, no caso do meu, ele está funcionando normalmente. Então eu consigo, por exemplo, como eu falei, estou usando aqui um SSD externo para gravar aqui esse vídeo, para eu não precisar usar a memória interna, mas eu poderia, por exemplo, colocar um hub USB e usar várias coisas ao mesmo tempo. Se eu colocar um hub USB, por exemplo, que tem a saída HDMI, entrada USB-C, eu consigo ligar um microfone, consigo ligar um cartão de memória, consigo ligar um cabo HDMI para monitorar a imagem que eu estou vendo aqui. Então, basicamente vira um hub aí para eu ligar várias coisas ao mesmo tempo. O único detalhe é que se eu estiver usando o hub USB que eu queira usar mais coisas ao mesmo tempo, por exemplo, só o hub USB com a saída HDMI vai funcionar, só o hub USB com um cartão de memória ou com um SSD plugado nele vai funcionar. Agora, se eu quiser usar várias coisas ao mesmo tempo, o HDMI, o cartão de memória, o SSD, etc., ou algum outro acessório, eu preciso energizar o hub. Então eu coloco esse hub que eu tenho aí, por exemplo, da Baseus, eu coloco aí um carregadorzinho nele, que tem uma entradinha USB para carregar, e ele energiza e começa a funcionar
tudo normalmente. Outro detalhe importante é que, especificamente nesse hub da Baseus, eu não consegui usar o cartão de memória para gravar. Eu conseguiria tranquilamente, assim como eu consigo no SSD, se a velocidade de transferência no adaptador USB fosse suficiente. Então, apesar do cartão de memória ser rápido e apesar do USB-C do iPhone ser muito rápido também, eu preciso que o hub, que o adaptador, tenha velocidade suficiente para a gravação de arquivo ali. E como esse hub específico da Baseus não tem, eu não consegui usar o cartão de memória nem para gravar em 1080p24, para você ter ideia de tão lento que é esse hub. Mas eu vou procurar um hub com velocidade suficiente para fazer esse teste, porque eu quero muito testar uma saída HDMI, um SSD e um microfone plugado direto no USB-C ali no hub. Quero testar isso e se eu achar esse hub com essa velocidade suficiente para fazer tudo isso e ainda fazer a gravação direto no cartão de memória, com certeza vai ter aqui no canal, vou falar para vocês. Outra coisa muito legal também é que eu consegui ligar microfone via USB-C. A gente tem um microfone aqui da Fifine, eu só peguei, coloquei o cabo USB-C no microfone, coloquei no iPhone e ele funcionou normalmente. Lembrando que a velocidade de transferência do USB-C do iPhone é de 10 GB, então é uma velocidade suficiente para você colocar qualquer coisa, você só precisa ter um adaptador com velocidade suficiente. Agora vamos falar das câmeras. Eu quero entrar em detalhe com as câmeras porque na minha opinião foi o que mais evoluiu. Inclusive eu até aceitava, antes de pegar o iPhone 15 Pro Max na mão e testar, eu até aceitava que as pessoas dissessem que não valia a pena fazer o upgrade do 14 Pro Max, do 14 Pro para o 15 Pro, 15 Pro Max, mas depois que eu peguei o iPhone, eu posso dizer que se você ouvir alguém falando isso, saiba que é uma besteira. Porque a evolução que teve nas câmeras, a evolução que teve na entrega de arquivo, em tudo, tá? Qualidade das câmeras, sensor, entrega de arquivo, o arquivo que ela gera, assim, é sem precedentes, tanto na Apple quanto em qualquer outro aparelho aí celular. Então, falando especificamente para produção de vídeo, vale muito a pena, porque o que esse cara entrega aqui é absurdamente incrível, assim, falando de um celular. Fala galera, hoje a gente está na nossa primeira Fórmula 1, a gente está num espaço super legal da Heineken e a gente quer compartilhar toda a nossa experiência por aqui com vocês. Vale dizer também que existe uma diferença entre o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max. Os dois são basicamente o mesmo aparelho, têm o mesmo processamento, têm as mesmas funções, as mesmas características, os mesmos recursos. O que muda é que no iPhone 15 Pro a gente tem a lente 0.5x, tem a lente 1x, que é uma 24mm, e tem a lente 3x, que é uma 75mm. No caso do 15 Pro Max, a gente também tem a 0.5x, também tem a 1x, que é 24mm, só que ao invés da 3x, que é 75mm, a gente tem a 5x, que é uma 120mm. Então o que muda é só isso, tá? No caso do 15 Pro, tem a 3x, do 15 Pro Max tem a 5x. Inclusive, eu gostava muito de usar a 3x no iPhone 14 Pro. Quando eu comprei o 15 Pro Max, eu fiquei pensando, puta, mas será que... Pô, eu gostava tanto da 3x, só que aí eu comecei a usar a 5x e eu simplesmente me apaixonei. Basicamente, é como você ter uma lente tele ali na sua mão para você fazer vídeo ali. A compressão de imagem que ela dá, a estética que essa lente dá, é muito bonito. Então, eu estou usando muito essa lente 5x, estou completamente apaixonado. Então, se você tem dúvidas sobre o 15 Pro ou 15 Pro Max aí, por conta da lente, pode ir no 15 Pro Max, se você puder, obviamente, para pegar a 5x, que vale muito a pena. E o mais legal é que, mesmo usando a lente 5x, de verdade, eu digo que você não precisa de um gimbal se você tiver um iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Na lente ultra angular e na lente 1x, nem preciso dizer, a estabilização no 14 Pro Pro Max já era muito boa, mas aqui eles subiram ainda mais o nível, principalmente quando você faz um vídeo em movimento com a lente 5x. É inacreditável a estabilização de imagem que esse celular tem. Então, de verdade, se você comprou um iPhone 15 Pro ou um iPhone 15 Pro Max, não compre um gimbal. Você não precisa. Porque olha isso, olha a estabilização que esse celular faz, olha a estabilização que ele consegue fazer mesmo usando a lente 5x. Só tem uma coisinha que não me fez ainda tomar a decisão de parar 100% de usar a câmera. E é uma coisa que faz falta às vezes no iPhone, que é aquele desfoque de fundo, aquele bokehzinho gostosinho, que infelizmente por conta de uma limitação física mesmo, né, tamanho de sensor, tamanho de lente de um celular, não possibilita fisicamente você ter ali aquele desfoque de fundo. Você precisa ter uma câmera com sensor maior, uma lente ali, etc, para conseguir esse efeito. Tem o efeito cinema da câmera, mas o efeito cinema tem dois defeitos. Primeiro que ainda é artificial, melhorou muito em relação ao 14 Pro Max, mas ainda é um efeito claramente artificial, principalmente para quem tem o olho treinado. E segundo que, no modo cinema, não deixa gravar em ProRes Log.
Não deixa, só no modo normal. Então também outra desvantagem, sinceramente eu acho que não vale muito a pena usar. Mas se não fosse isso, gente, você ter a praticidade, eu sou apaixonado por praticidade, você ter a praticidade de você ter um celular no seu bolso, que você está usando ali no seu dia a dia, está praticamente 24 horas por dia, você tirar do seu bolso e começar a filmar e ter ali uma qualidade de imagem igual de uma câmera profissional, isso para mim não tem preço. É um negócio muito louco que seria inconcebível algum tempo atrás e agora a gente tem essa possibilidade. Inclusive, a gente já tomou a decisão aqui de conteúdos específicos a gente não usar mais câmera para fazer. Inclusive, nós temos um canal de viagem, o Guia do Casal Viajante, vou deixar aqui na descrição aqui, tem alguns vídeos muito legais lá já, e a gente decidiu que todos os vídeos do canal Guia do Casal Viajante não vai ser mais feito com câmera, vai ser tudo feito com celular, porque são vídeos que a gente faz viajando, então quanto menos coisa a gente puder levar, quanto menos peso a gente puder levar, melhor. E aí eu tenho um celular que entrega a mesma qualidade, por exemplo, de uma Sony A7S III, de uma Sony A6700, que são as câmeras que a gente tem aqui, ali, obviamente, dadas as devidas proporções, mas vai entregar ali um arquivo compatível. Eu não vejo necessidade mais de usar uma câmera, por exemplo, para fazer esse tipo de vlog, porque eu vou ter ali a mesma imagem cinematográfica, a mesma textura de vídeo em log, etc. Então a gente tomou essa decisão. Mas para algumas coisas eu acho que ainda precisa da câmera, então eu só não tomei essa decisão 100% por causa do bokeh, por causa do desfoque mesmo. Na minha opinião, esse é o primeiro iPhone realmente Pro. O primeiro celular realmente Pro, principalmente falando de produção de vídeo. Eu não indico mais, por exemplo, você investir numa câmera profissional aí que juntando câmera, lente, cartão de memória, gimbal, etc, ultrapasse os R$8.000. Nessa faixa de preço, por exemplo, você vai ter uma Sony ZV-10, uma Canon R50, até um pouquinho mais abaixo aí, uma Canon SL3, que se você for juntar todos os acessórios e lentes ali, facilmente chega a R$8.000. Só que nenhuma dessas câmeras, por exemplo, vai te entregar uma imagem em 10 bits, principalmente em ProRes 10 bits, muito menos uma imagem em 4K 60 fps. Nenhuma dessas câmeras faz isso. Então, sinceramente, o iPhone é muito superior a qualquer uma dessas câmeras mais de entrada aí. Porque você vai ter literalmente uma câmera profissional com uma lente ultra angular, uma lente média e uma lente tele. Você vai ter um microfone embutido de altíssima qualidade, vai nem precisar comprar microfone direcional. Você vai ter uma estabilização de imagem que dispensa gimbal, você não vai precisar investir em gimbal, por exemplo. E você ainda vai ter a possibilidade de gravar os arquivos direto no USB-C, no SSD externo aí. E de brinde, ainda vai levar um celular super poderoso que faz qualquer coisa que você quiser, que faz qualquer coisa que um smartphone top de linha faz hoje, inclusive até editar. Então, dependendo se o seu orçamento estiver curto aí, nem computador você vai ter que investir, porque existem editores para celulares fantásticos hoje, que você consegue editar vídeos até com complexidade média aí para alta direto no celular. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor o que significam esses recursos e essas evoluções para o mercado audiovisual, para a Apple e para o mercado audiovisual, para o mercado mobile como um todo. Essa revolução, gente, escuta o que eu estou falando. Se alguém tiver a mente fechada, ai meu Deus do céu, iPhone, negócio da Apple, etc. Se alguém te falar isso, pelo amor de Deus, não ouça, porque a gente vai ver cada vez mais as pessoas usando esse celular, já usam muito celular, mas esse especificamente, entregando esse arquivo, entregando esses recursos, a gente vai ver cada vez mais as pessoas usando esse celular em produções pequenas, médias e grandes, aí, coisas complexas. Inclusive, esqueci de mencionar, a Apple gravou o evento de lançamento dos novos MacBooks com processador M3 com o iPhone 15 Pro Max. Se a gente vê lá nas imagens de bastidor, o iPhone lá todo rigado e tudo mais, aí eu vi gente falando, pô, filmar aí também, né, tá todo rigado, um monte de iluminação, blá, blá, blá. Whatever, gente. Podia ser uma câmera de cinema ali de $100.000, mas não, eles gravaram com o iPhone 15 Pro Max. E outro celular não entregaria a imagem que está entregando ali. Por isso que eles fizeram todo o evento, inclusive eles não avisaram, o evento todo aconteceu e lá no final eles colocam pequenininho que esse evento foi gravado com o iPhone 15 Pro Max. Aí tipo explode a cabeça, falou, como assim, mano? A imagem que o negócio gerou. Aí a gente até volta para assistir o evento de novo para ver ali as nuances, etc. E realmente não dá para distinguir de uma câmera de cinema de $100.000, sei lá, obviamente usando a iluminação certa ali, fazendo a direção de fotografia, os cenários, etc. Tudo, mas isso eles fariam com qualquer outra câmera e filmaram com um iPhone para você ter ideia de como dá para usar o iPhone 15 Pro Max agora em produções realmente muito complexas. Eu amo a praticidade, eu amo o minimalismo e eu estou completamente apaixonado com as possibilidades e a qualidade de imagem absurda que o iPhone 15 Pro Max está gerando. Levando em consideração que é um celular que tem um sensor menor que a unha do seu dedo mindinho, se você não se impressionou com todas essas imagens que eu coloquei aqui nesse vídeo, eu sinceramente não sei mais o que vai te impressionar. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo.